porque agora chegou a hora do nosso plantão médico. Então faz o seguinte, já vai mandando a sua pergunta, porque a gente vai falar de um assunto aqui que a gente, às vezes, por falta de conhecimento, a gente acaba cometendo alguns erros. Desde o início de junho, o assunto sobre a febre maculosa está em pauta na mídia. E a gente não poderia deixar de falar sobre ele. Afinal, 4 pessoas morreram pela doença no início do mês, após terem sido contaminadas durante uma festa na cidade de Campinas, coração do estado de São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 2.059 casos da doença de janeiro de 2013 a 14 de junho de 2023. Somente esse ano já foram registrados 17 casos no estado de São Paulo e 8 óbitos, incluindo os 4 confirmados que estiveram no mesmo evento na região de Campinas. Para conscientizar a população sobre a doença, a gente conversa com a infectologista doutora Larissa Tiberto. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa, muito prazer. Olá, Diane, muito obrigada. Boa tarde para você, para o Léo e para todos que estão nos assistindo também. Obrigada, eu que agradeço. É a primeira vez aqui em Aparecida ou já tinha vindo antes, doutora? Eu já tinha vindo, mas quando eu era criança, porque a família dos meus pais moram no Rio e em Minas, então do interior de São Paulo passa por aqui. Mas fazia pelo menos uns 10 anos que eu não vinha. Nossa, o santuário está diferente, está bem bonito, né? E o condutor que me trouxe até aqui, né, da TV, ele falou, quer dar uma olhadinha na Santa? Eu falei, quero. Que bonitinho. Eu já tinha me maquiado, obviamente, fiquei emocionada, borrei a maquiagem. E aí as meninas deram aquele glow up em mim. Que bonitinha, seja sempre bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Quando a gente fala desse assunto, às vezes algumas pessoas ficam assim, esse assunto é novo. Não é novo, ele é bem antigo, mas as informações parecem que ainda são novas para algumas pessoas. Doutora, o que é a febre? A febre maculosa, ela é justamente uma doença que a gente pega do carrapato. Não é o carrapato normal que a gente tem ali nos cachorros, que dá a doença do carrapato em zona urbana, tá? É o carrapato estrela, ele é diferente. Ele tem mais na zona rural, em animais de grande porte, tais como capivara, cavalo, bois, vaca. Então, geralmente é esse. Então, é diferente do carrapato que vocês estão acostumados a ver no cachorrinho. E a gente está até mostrando para vocês aí, para vocês verem um pouquinho como é que ele é. E, doutora, como que acontece essa infecção? Essa infecção se dá através do carrapato em contato com a nossa pele por 3 a 4 horas. A saliva do carrapato que tem a bactéria que chama Rickettsia e ela que contamina a gente. Então, até uma dica que é legal, né, falar, se você vê um carrapato, não tenta queimar ele com isqueiro ou não esmaga ele. Apertar, por quê? Ele, para distrair os seus predadores, o que ele faz? Ele libera a toxina, que é a bactéria. Então, quando ele está em sofrimento, ele, dispara. Igual a abelha, né, que vai dar o ferrão. Então, o que a gente fala? Para pegar a pinça e fazer um semicírculo, tirar cuidadosamente. Quando o carrapato está fora do corpo, aí sim tem que matar. E aí a gente pode matar como, doutora? O jeito que preferir. Do jeito que quiser. Pode esmagar com o chinelo, com uma revista. Pode apertar com a unha. Pode apertar com a unha. Com a unha é mais complicado, né? Porque pode ali pegar na pele. Então, dá uma chinelada. Pode, não tem problema. Mas ali, não. É igual espinha. Vai com calma, né? Exatamente. Você vai tirar com a pinça ali. E quando a gente fala disso, né, doutora, embora seja algo muito antigo, as pessoas ficam um pouco receosas com o que elas têm em casa. A gente já falou aqui que não tem o problema não é dos pets. Isso. Mas o que elas têm que ficar atentas aos lugares que elas vão? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu nunca prestei atenção nisso, mas perto da minha casa, por exemplo, tem um terreno baldio, tem um quintal com muitos, sei lá, muito mato, ou tem uma fazenda por perto. É necessário a gente tomar esse tipo de cuidado? O que a gente deve fazer, doutora? Nesse caso, preciso tomar cuidado. Eu fui num hotel fazenda e levei meu cachorrinho. Então, você tem que ali olhar o animal, examinar, né? Ele tem que estar saudável, o animal. E você tem que se informar se aquele local não é endêmico para esses tipos de doença, né? Igual na festa, no evento que teve no final de maio. E isso é bem complicado porque as pessoas não estavam preparadas para isso, não tinham imaginado que isso poderia acontecer. E aí, como é que eu sei? Porque geralmente o carrapato coça.
né? Isso. Quando ele está no corpo, você vai sentir que vai coçar, coçar, coçar e vai tentar procurar para achar. Mas e quando as pessoas não conseguem sentir isso? Como é que a gente sabe que pode estar com a febre? Então, você, através dos sintomas, né? Então, falou assim, eu tive um paciente que ele falou assim, olha, doutora, eu fui cortar cana no meio do mato e fiquei vermelho, tô coçando, tô com medo. O dele, no caso, era uma alergia. Ele não achou o carrapato. Né? Mas aí nós fizemos exames, a anamnese, que é a história clínica, o exame físico, o exame de sangue, porque a febre maculosa, ela é, de fato, muito parecida com outras doenças, como dengue hemorrágica, né? O comecinho ali da gripe. Então, é fundamental, se você tiver sintoma, procurar a equipe médica, né? Porque só o médico, com o exame físico, com a conversa clínica, a história do paciente, né? Onde ele teve, ele vai fazer o diagnóstico. E doutora, quais tipos de sintomas? A gente fala um pouco da vermelhidão, da coceira, mas pode dar náusea, vômito também? Não, o que pode dar? Febre alta, dor de cabeça, mal-estar, lesões vermelhas na pele, que são, na verdade, microhemorragias cutâneas, né? Pode dar náusea, indisposição, inapetência. Então, a gente precisa ficar ligado, né? E uma diferença das lesões é que elas podem dar na palma da mão e na planta dos pés também. Também. E ela parece com uma alergia, por exemplo, pode dar no rosto, doutora? Pode dar no rosto. Pálpebra, pode? Pode dar no rosto, em tudo. Tronco, membros. Então no corpo todo. Não é só no local da picada, porque já me perguntaram isso. Mas é só no lugar da picada? Não, é no corpo inteiro. Fazem microhemorragias, porque essa bactéria, ela ataca os vasos sanguíneos. Justamente por isso que, se não for diagnosticada precocemente, ela pode levar até a morte, né? Porque ela pode fazer essas microlesões nas artérias ali renal, do cérebro. Então, por isso que a gente precisa entrar logo com o antibiótico. E aí, quando a gente vê essa alergia, né, que parece uma alergia, ela vai estar sempre bem vermelha, né, doutora? Isso, bem vermelha. Bem irritada. Isso. Boa. A gente já vai continuar fazendo mais perguntinhas, mas, Léo, a gente tem depoimento? É isso aí, vamos assistir agora, gente, o depoimento da Natália Nascimento, que com 11 anos teve a febre maculosa. Dá uma olhadinha aí. Olá, tudo bem? Me chamo Natália, hoje eu tenho 31 anos, mas eu tive febre maculosa aos 11 anos de idade. Na época eu tive numa área de mata que eu tive contato com animais receptores, né? Tive contato com... Fiquei próxima de capivaras, de bodes, de cavalos, então foi provavelmente ali que eu tive contato com o carrapato e me contaminei. Nisso, o primeiro sintoma que eu tive na época foram as erupções na pele, as manchas na pele, coceiras. Mas, passado um dia, não sumiu os sintomas, pelo contrário, piorou. Durante um banho, ela estava supervisionando e já com medo mesmo de ter tido contato com algum inseto, alguma alergia, alguma coisa assim, de algum outro bicho, ser outra coisa. Ela verificou e viu que tinha um carrapatinho no corpo. Já tinha ido no pronto-socorro no dia anterior, né? Porque demorou um pouquinho, acho que foi uns 2 dias, né? Pra entre ter o primeiro sintoma e ir ao pronto-socorro a primeira vez, depois a segunda vez, levei o carrapato pra ele fez o exame de sangue, confirmou que era febre maculosa, aí eu comecei o tratamento certinho, com antibióticos, remédios pra dor, indicação de repouso, bastante água. Demorou também um tempinho bom, acho que algumas semanas na época, para eu me recuperar totalmente. Fiquei acamada, tive febre, tive náusea, tive vômito. Até hoje em dia é uma doença que não é muito comentada, não se dá muitos detalhes, também é muito confundida com outras, então tendo sintomas, vá ao médico. Muito legal o depoimento dela. Doutora, como a Natália falou, qual que é a dificuldade da gente identificar realmente, sendo que são parecidos os sintomas com outras doenças, né? Exatamente. Então, por isso que eu sempre falo, precisa ir ao médico. Porque o que vai dar o veredito mesmo é o exame de sangue, que é o teste de imunofluorescência indireta. Né? Então, ele de fato é muito parecido com outras doenças tropicais, por exemplo, a dengue hemorrágica. Boa. E doutora, é possível uma pessoa transmitir para outra?
Não é possível. Mesmo se um mosquito, um pernilongo me picar e picar ela, mesmo assim. Então, o que transmite é a saliva do carrapato em contato com a nossa pele, de 3 a 4 horas. E ali, aquela pessoa não transmite para ninguém. E o bichinho também não, né? Por exemplo, a capivara também não vai transmitir para você. É o carrapato que vai estar em você ali. E, doutora, o tratamento, ela falou um pouquinho de antibiótico. Como é que faz esse tratamento? Tem alguma coisa tópica ou tópica também para passar ou não? O tratamento, ele é com antibiótico, é com doxiciclina e tetraciclina, né? Quando é em casos graves, aí tem a antibiótico endovenoso, né? E quando menos grave, antibiótico por boca, via oral. Só que o tratamento, ele é feito internado, mesmo se o diagnóstico for recente, né, for logo descoberto, e mesmo se o paciente não tiver grave, porque ele tem potencial de ficar grave, né? Então, o tratamento, ele é totalmente assistido. Que interessante Em isso. alguns casos... E quanto tempo, doutora? Ficam 7 dias, pelo menos, ou não? Isso. E em alguns casos, né, quando a lesão de pele começa a infectar e tudo mais, a gente tem que lançar mão de outros antibióticos. Aí pode estender o tratamento. Então, ele é bem individualizado. Boa. Léo, tem perguntinha de WhatsApp? Tem uma perguntinha aqui, ó. Mas uma coisa muito importante que a Abi falou, gente, os animais não têm nada a ver com isso, tá? O problema é o carrapato, tá bom? Por favor. Aline Duarte, de São Paulo, boa tarde. Essa doença é a mesma que afeta os cães, a famosa doença do carrapato? Obrigado, Aline, pela pergunta. Oi, Aline, boa tarde. Não é a mesma doença, graças a Deus. Graças a Deus. Tá? Nada impede dos pets pegarem essa doença se eles forem transitar em zonas que estão em risco, tá? Mas a doença do carrapato que a gente vê no dia a dia não é a mesma. E se acontecer com o pet, o tratamento é igual ao do ser humano também, doutora? Agora, do pet, você me apertou. Eu preciso da ajuda do veterinário. Do veterinário, mas provavelmente a gente vai sentir, ele vai coçar e vai ter os sintomas com parecidos, certeza. né? Sempre tem que revisitar o seu bichinho, olhar o seu pet, ver se ele não tem nenhuma pulga, carrapato, né, nenhuma doença. Tem alguma dica para a gente prevenir, doutora? Tem. Evitar as áreas endêmicas, né? Se você for precisar ir para o meio do mato, fazer alguma coisa, trabalhar, prefira ir com roupas claras, porque é mais fácil de visualizar. O pior carrapato estrela é o quê? É aquele pequenininho, porque a gente não consegue ver. Exatamente. E aí, se for extremamente necessário ir para essas áreas endêmicas, a gente fala para colocar camisa de manga comprida, bota, calça, né? Se proteger mesmo. Uma outra coisa, a gente fala para colocar repelente também, né? Fazer de tudo. Até fitas adesivas na bota, pra né? travar. Para travar, exatamente. Porque aí ele fica colado na bota. Boa, minha gente. Qualquer dúvida, vá ao médico e pergunte. É a melhor solução, não é? Doutora, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada, eu adorei. Sempre que eu tenho oportunidade de passar conhecimento para a população, informar, eu fico muito feliz e muito grata. Se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa a evitar uma única infecção, minha missão já foi cumprida. Então, hoje foi cumprida, porque com certeza a senhora ajudou muitas pessoas, viu? Obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. É o que a gente fala, minha gente. Quanto mais conhecimento se tem, mais a gente consegue solucionar os problemas, não é? E aí, o que parece muito grande vai ficando um pouquinho menor, porque a gente tem conhecimento e sabe resolver.